Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Muito bem, hoje continuamos sobre... Então, 1066, pronto, 1066. Com relação ao símbolo da fé, o que é liturgia? Por que a liturgia? Bom, a liturgia, nós falamos até agora do símbolo da fé. Agora, no símbolo da fé, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o mistério da sua vontade. Então, quando todos esses estudos que nós fizemos da primeira parte do credo, é exatamente para mostrar naquilo que acreditamos. Verdade revelada por Deus e na qual nós acreditamos. Agora, aquilo que nós acreditamos, nós celebramos. E a liturgia é a celebração dessas verdades de fé. Na Santa Missa, o que nós fazemos é nos unir a Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança. Ele é a ligação dos homens com Deus. Então, na liturgia, se revela ali o mistério da Santíssima Trindade e o mistério da sua vontade, revelado e realizado na história, segundo um plano e uma disposição sabiamente ordenada por Deus. O que é essa disposição sabiamente ordenada? Deus foi se revelando aos poucos. Deus se revelou primeiro, não aos profetas, primeiro, aos nossos pais da fé, Abraão, Moisés, Noé, foi se revelando a cada um deles. Deus foi mostrando uma aliança que faria com o povo, que não abandonaria o seu povo. Deus escolheu um povo de cabeça dura, todos teimosos. Deus escolheu o povo judeu exatamente para mostrar que a ação da salvação vem dele. À medida em que esse povo correspondia a essas verdades reveladas, eles estavam em graça. À medida em que eles não correspondiam, eles perdiam a graça. Vinha o castigo, e o castigo era pôr em ordem o que estava desordenado. Então Deus tirava da desordem e põe na ordem. A ordem às vezes vinha como um castigo, a privação de algum bem, porque sentindo a dor daquilo, entendiam que era bom. Deus permite, portanto, aquilo que parece ser um mal, que são coisas temporais, mas Deus permite exatamente para a transformação da nossa vida. Não como um mal, mas como um castigo para nos colocar em ordem quando estávamos na desordem, na desobediência. Então, o que acontece é que, sabiamente, a disposição da vontade divina, ela está tudo ordenada a esse bem. Esta redenção humana, e a perfeita glorificação de Deus é obra da vontade divina. Então, ele foi se revelando ao povo. Por isso, a liturgia, o que a liturgia faz? Nós celebramos o rito do batismo, o rito do crisma, o rito do matrimônio, o rito da ordenação, e o principal de todos é a Santa Missa. Por que existe um rito? Por que existe uma liturgia? Porque celebramos e fazemos memória daquilo que é a manifestação de Deus. O povo de Israel festejava a Páscoa. O que eles faziam para festejar a Páscoa? A Páscoa é a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Então vieram as 10 pragas do Egito para que o rei, o faraó, libertasse o povo de Israel. Olha, foi tanta desgraça que veio aqui, pode todo mundo ir embora, nós não queremos mais ver vocês aqui na nossa terra. Mandou eles embora. Então vamos festejar essa libertação. E essa libertação, o anjo que foi a última praga, foi o anjo exterminador, que matou todos os filhos primogênitos de todos aqueles que não tinham marcado na fronte da sua casa o sangue do cordeiro. Por que eles ofereciam o cordeiro? O cordeiro era comido e o sangue do cordeiro, as vísceras queimadas como um sacrifício, e
o sangue era colocado na porta da casa, para que o anjo exterminador, onde visse que houve um sacrifício agradável a Deus, passasse e não levasse o primogênito. Agora é interessante, quem que Deus ofereceu para a nossa salvação? O seu Filho, o primogênito. Era preciso oferecer um cordeiro. Agora o cordeiro imolado é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se um cordeiro libertou da morte os filhos, esse cordeiro liberta do pecado todos eles. Então o que a gente celebra na liturgia de hoje, nossa, católica? Todas essas manifestações divinas, em Noé, que com a Arca da Aliança, o mar matou todo o povo. Então o que significa o mar? A igreja sempre colocou, os padres da igreja, Santo Agostinho e tantos outros colocaram. O dilúvio foi um sinal dos que não obedeciam e não serviam, a morte. E daqueles que acreditaram em Deus e obedeceram à vontade de Deus, foram salvos nessa barca. Essa arca, né, de Noé, significa o quê? Exatamente estar na vontade divina. Ali nos salva. Então, na vontade divina somos salvos. Então, ali é o batismo. Pelo batismo, aquelas águas do dilúvio mataram todos e deu vida à nova fé, a essa fé em Deus. E assim é o batismo também na vida das crianças e na vida dos adultos. O batismo faz o quê? Dá uma vida nova à pessoa. Ela morre para si e nasce para Deus. Ela tem que lutar contra a sua vontade e fazer melhor a vontade de Deus. Que a minha vontade normalmente é preguiçosa, egoísta, vaidosa, orgulhosa. Eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Eu acho que os outros não são tão bons assim. Aí eu acho que o outro não faz mais que obrigação, eu que tenho que descansar porque eu sou preguiçoso. Aí eu acho que... Então é isso. A nossa vontade, ela sempre tende ao mais fácil, mais cômodo e ao mais prazeroso. E privamos assim os outros de um bem. Quando somos inseridos na vida de Cristo, Ele deu a sua vida por nós. E quando entendemos que temos que dar a nossa vida pelos outros, aí entramos no mistério da vida dele. Então a liturgia celebra isso. O que é celebrar a missa? Fazer isso em memória de mim. O que a gente oferece? Pão e vinho. Deus transforma no seu corpo e sangue. Chegamos cheios de pecados na missa, pedindo perdão. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. No começo da missa, pedindo perdão ao nosso Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa. Pequei como? Por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa. Então a liturgia faz reconhecer, é um diálogo entre a nossa miséria e a vontade divina. É isso que faz a liturgia. Então a liturgia é um diálogo entre Deus e nós. Sempre foi assim, um diálogo entre a vontade divina e a vontade humana. Os homens erravam, mas Deus os chamava à perfeição. Então, aqui nasce na liturgia, lá no parágrafo 1067, lá no fim, pois do lado de Cristo adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Se do lado de Adão, que dormiu, e Deus arrancou uma costela e nasceu Eva, do lado de Cristo, morto na cruz, transpassado pela lança, que fez jorrar sangue e água, nasce a sua esposa, a igreja, que somos todos nós. Então, o que acontece é que esse é o sacramento admirável. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Derramou sangue e água. É o sangue do Cordeiro e a água que nos purifica. Morreu numa cruz. E é bonito ver isso. Sabe como é que morria o Cordeiro? Como eles matavam o Cordeiro na Páscoa? Numa cruz. O Cordeiro morria com as patas abertas e as patas de baixo. Então degolava e derramava todo o sangue, né? E aí abria o Cordeiro e tudo. Então o Cordeiro morria em forma de cruz, matava o Cordeiro dessa forma e abria os braços para dar a facada no coração, que é o lado transpassado. Então Jesus cumpriu todos os ritos que haviam antigamente, o dilúvio, o sacrifício de Abraão oferecendo um cordeiro, Moisés, quando oferece o cordeiro, derrama o sangue. Então todos esses sinais e essa aliança que Deus fazia,
tudo aquilo que havia sido prometido e era uma prefiguração daquilo que seria a perfeição, se deu em Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos na missa hoje. Na missa que celebramos é o diálogo entre Deus e nós, a nossa fraqueza e a grandeza de Deus, os mistérios do amor de Deus e a nossa conformação a esse amor. Por isso, Cristo realizou a sua obra de salvação. Lá no 1069 diz assim: a palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte de e em favor do povo. Então, o que é? É uma obra pública. Então, Deus fez com que a liturgia fosse um ato público do seu amor, de serviço por nós. Isso é a missa, por isso se chama liturgia. Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Então, a participação na liturgia é exatamente a nossa adesão à vontade divina. Antigamente, as pessoas diziam assim: eu vou assistir missa. Assistir missa é como se fosse assistir uma televisão, assistir um vídeo, assistir uma cena. Então, a pessoa falava assistir missa. A missa nunca foi assistida. O assistente da missa é o padre, ele que assiste a missa para todos. Mas, na verdade, o que acontece é que todos nós participamos do mistério de Cristo. A liturgia é uma participação desse mistério. Então, quando vamos para a missa, será que entendemos plenamente todo esse mistério? À medida dos anos que passam, vamos compreendendo esse mistério. Começamos com o sinal da manifestação da Trindade. Deus se revela: Pai, Filho e Espírito Santo. Começamos com o sinal da cruz. Depois vamos logo em seguida para o ato penitencial, pedindo perdão. Primeiro Deus acolhe, A paz do Senhor esteja convosco, O amor de Cristo nos uniu, E com o teu Espírito. Então, o que acontece? Agora estamos naquele espírito, desse diálogo com Deus, como Moisés, Noé, Abraão, os profetas, Davi, Daniel, todos esses conversaram com Deus. Um diálogo de mudança de vida. Então a missa é o nosso diálogo com Deus, estamos conversando com Deus. Deus vai depois, pedimos perdão e reconhecemos: olha, nem somos dignos. São Pedro vai dizer, Senhor, afasta-te de mim que sou um pecador. E Jeremias vai dizer: Senhor, sou apenas uma criança, já não sei falar. Então, quase todos os profetas, e aquele Moisés, também, pediu a Deus, que não, porque ele não sabia falar. Elias tentou fugir de Deus. Os profetas tentaram, não se acharam dignos. E é isso que começa a missa. A missa começa com a nossa indignidade. Somos pecadores. E vamos afirmar ele lá na frente depois: Cordeiro de Deus, que tiver pecado, não tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, tem de piedade de nós. Dai-nos a paz. Depois, antes de comungar: Senhor, eu não sou digno. Por 3 vezes, no mínimo, a gente reconhece a nossa miséria. Agora eu pergunto: é só uma encenação ou a gente reconhece aonde que errou? Aqui que está. Quando a gente reconhece onde precisa melhorar, o diálogo com Deus é perfeito. E é esse o diálogo que temos que travar na Santa Missa. Ouvir Deus. Imagina, Deus falou com Moisés, Deus falou com Daniel, Deus falou com Elias. Quer dizer, Deus também fala com a gente na liturgia. E como ele fala na liturgia? As palavras, primeira leitura, às vezes do Antigo Testamento, às vezes é do Novo. A segunda leitura é sempre do Novo Testamento. O Salmo são aquelas lutas, as batalhas que o rei Davi compôs, inspirado por Deus, canções maravilhosas que falam da ação de Deus na vida do homem. Depois o Evangelho, a vida de Cristo, que essa é o resumo e o cerne de todas as coisas. Tanto é que a homilia que o padre faz, ou o sermão que era feito antigamente, era praticamente em cima do Evangelho. Porque o Evangelho tinha uma ligação com a primeira leitura e o Salmo. Antigamente era o gradual. Hoje em dia é primeira leitura, Salmo e segunda leitura. Antigamente era só uma leitura na missa. Então o que acontece é que agora são 2 leituras e elas têm uma ligação entre elas. A primeira, a segunda, o Salmo e o Evangelho. Tem sempre um tema principal. E qual é esse tema principal? O que Deus vai nos revelar aquela semana. E aquela semana é como um processo catequético. Hoje é esse tema, semana que vem é outro, depois é outro, depois é outro, depois é outro. São muitos temas, e a igreja agora na liturgia atual resumiu tudo isso em 3 anos, ano A, B e C.
Então, a cada 3 anos, a gente vai ler de novo os mesmos evangelhos. Leu primeiro Mateus, depois Lucas, depois Marcos, né? Depois, e as festividades de São João. Depois, cada ano, lê o evangelho principal nos domingos do tempo comum. Já na Quaresma e no Advento é sempre os mesmos evangelhos. A gente sempre lê as mesmas coisas, porque o tempo é específico para aquele, né? Para a Quaresma, a preparação para a Páscoa, e o Advento, a preparação para o Natal. Os 2 grandes mistérios, a vinda de Cristo e a sua morte na cruz. Então, esses 2 grandes mistérios que Deus quis revelar ao homem. Assumiu a condição humana e fez com que a condição humana chegasse à condição divina. Então, esse é o grande mistério da nossa salvação. Aquilo que Deus tinha prometido a todos eles, que não abandonaria. Não só não abandonaria, e não deixaria o povo, assumindo a condição humana, viveu no meio de nós. E morrendo por nós, nos abriu uma porta para o céu. Essa é a porta estreita, pela qual devemos entrar, Cristo. Não tem outro nome dado na terra pelo qual possamos ser salvos. Nenhuma outra religião salva. Elas têm sementes da verdade, mas não é a verdade plena. A verdade plena é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse sentido, a liturgia, ela vem celebrar, vem fazer como se fosse assim, é o cume de toda a revelação do Antigo Testamento e agora a perfeição do Novo. Toda a revelação está na liturgia, é isso que celebramos na missa. Os mistérios do amor divino por nós. E apesar da nossa fraqueza, Ele continua caminhando conosco. Assim, é a liturgia. O que significa a palavra liturgia? É isso, obra pública, obra divina. A palavra liturgia é 1070. A palavra liturgia no Novo Testamento é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em atos. Isso é a liturgia. Quando colocamos em prática a vontade de Deus, entendemos os mistérios. Primeiro precisamos ouvir Deus, depois pôr em prática a vontade de Deus. Tanto é que o padre diz, ite missa est, né? Ide a vossa missa, dizia antigamente, né? E aí depois, hoje em dia diz, ide em paz, sem briga, sem raiva, sem rancor, sem mágoa, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A paz que vocês vieram buscar aqui, agora leva ela para casa. Porque se não levar para casa, vai virar um inferno. Então é isso que diz. Então, aquilo que você ouviu aqui dos mistérios de Deus, agora você tem que ir em casa praticar. E viver bem, no trabalho também, no ambiente onde você vive. Esse é o mistério da liturgia. A liturgia foi feita para entrarmos em contato com Deus. Por isso, a imagem do Senhor, único liturgo, participando do seu sacerdócio, né, que é o culto divino, o profético, que é o anúncio, e o régio. Isso é o serviço da caridade. A realeza. A liturgia, portanto, está lá ainda no 1070, nas palavras pequeninas, né? A liturgia é tida como exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo, do culto, do anúncio e do serviço da caridade. Ou seja, o sacerdócio é sacerdote, profeta e rei. Tanto que no batismo, as crianças e os adultos recebem também essa capacidade de verdade, de oferecer sacrifícios, que é o ministério sacerdotal, o profético, né, mistério, né, sacerdotal, todos somos povo sacerdotal, oferecemos sacrifícios a Deus, e o sacrifício em casa, no trabalho, né, e na nossa própria vontade. Profético, anunciando o amor de Deus, seja por palavras, seja por gestos concretos, como diz Santo Antônio. Cessem as palavras e falem os atos. Demonstrar amor às pessoas é anunciar o seu amor. E o régio, que é viver a caridade. A rainha do céu reinou no céu, porque aqui foi a humilde serva. Então, o serviço na terra nos garante uma coroa no céu. Então, é esse o serviço que nós queremos. Por isso, esse munus régio de Deus está exatamente nisso, no serviço à vontade de Deus. Então, além de ser obra de Cristo, a liturgia também é uma ação da Igreja. Então, o que acontece é que São Paulo vai dizer exatamente isso. Completo em mim o que falta à cruz de Cristo. Completo em mim o que falta à cruz de Cristo. É isso. A liturgia
é a obra de Cristo, o anúncio do seu mistério. Mas o que é mais bonito, que a liturgia é um diálogo entre nós e Deus, Ele se revelando e da nossa parte nós aderindo. A adesão a esse mistério é de verdade completar. Se a missa é o sacrifício dele no Calvário, na cruz onde derrama todo o seu sangue, também nós, nesse diálogo com Deus, o que podemos oferecer? Qual é o nosso sacrifício? Em casa, no trabalho, pagando o mal que sofremos com o bem. Aqui está um diálogo que aprendemos na liturgia e que devemos depois colocar em prática. Por isso a liturgia é a celebração do anúncio do mistério de Deus. E é isso que vamos na missa. Por que a gente vai na missa e é uma festa? Porque a gente vai anunciar as maravilhas do Senhor. E essas maravilhas, elas devem ter uma ação em nós. Quando a gente vai na festa, a gente come docinho, salgadinho, come um monte de coisa boa. A gente volta todo cheio da festa, né? Então, a missa também é essa festa. De, na verdade, nos unirmos a Deus. Mas essa festa é a alegria da salvação. É um sacrifício de amor. Então, é alegria porque é amor. Mas é sacrifício porque o amor se doa. Então, a missa é a doação de amor de Jesus por nós. E o que deveria ser para nós? A nossa doação de amor por Cristo. É uma troca. Ele se dá para que nós nos entreguemos a Ele. Se nós não nos entregarmos a Ele, ficaremos com a nossa vontade. Enquanto há a nossa vontade, não tem espaço para a vontade divina. Por que a gente às vezes se afasta de Deus? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. Por que muita gente se perde na vida? Porque não queria aderir àquela vontade de Deus. Por que muita gente nega Cristo? Porque está com a vida desenfreada, está buscando a sua própria vontade, o egoísmo puro. Quando na verdade a perfeição está na adesão a essa vontade, que é maior e melhor do que a nossa. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. A missa é o cume da nossa adesão a Deus, mas para aderir a Deus, primeiro precisamos ouvir. Por isso era feita a catequese antes. Isso que a gente está fazendo aqui é para aumentar a evangelização. Então a gente aumenta a sabedoria e o conhecimento da vontade divina. A fé vai se fundar nessas verdades reveladas. Então eu acredito que isso é o melhor. Eu acredito que isso é o que vai me salvar. Eu acredito que isso é o que vai me dar aquilo que eu tanto preciso e que sozinho não sou capaz de ter. Então a fé é uma adesão a essa verdade revelada. E por fim, a conversão. Porque se eu tenho fé, então eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Algumas coisas não condizem com amor. Algumas coisas não condizem com fé. Então o que eu posso fazer para eliminar isso da minha vida? Então, com o conhecimento, com a adesão a essa verdade, a esse caminho esplêndido, e essa vida nova que a gente pode ter em Cristo, há um caminho de conversão. E essa conversão nós celebramos. Conversão, fé e evangelização, nós celebramos nesse mistério na liturgia, principalmente no mistério eucarístico. A liturgia da missa é para nós o cume de tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento e de tudo aquilo que é revelado no Novo Testamento. Eis que estarei convosco todos os dias. Ali ele está. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Quem come deste pão e bebe deste vinho terá a vida em mim, porque está em comum acordo com ele, está em comunhão. Quando a gente não pode receber a comunhão? Quando está em pecado mortal, porque está em desordem, desobediência, então está mal. Então precisa o quê? Voltar, entender o que ele pediu, aderir à fé, que é caminho, verdade e vida, e o período de conversão, mudança, propósitos e mudanças de vida. E aí, quando mudamos de vida e nos confessamos, voltamos de novo à comunhão. Aí, estar em comunhão é estar em comum acordo com essa verdade de fé. A liturgia é também participação da oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Jesus se retirava muitas vezes. A liturgia é isso, é você retirar-se dos teus afazeres. Por que o domingo é um dia de descanso? Porque senão a gente ia trabalhar igual o japonês. Trabalhar de domingo a domingo para ganhar dinheiro. Pagar as contas, ter uma vida confortável e morrer feliz. Feliz com o quê? Trabalhando?
Quem trabalhava de segunda a segunda era escravo. Por que a gente para um dia? Primeiro, para não cair na ganância. Segundo, para ter um tempo para Deus. Que a liturgia é também oração. Quando rezamos particularmente, nos unimos a isso. Não é a liturgia da missa, é verdade, não participamos do sacrifício de Cristo que se perpetua por toda a eternidade e que nós fazemos memória. Não, a liturgia tem um valor específico. Mas quando rezamos todos os dias e também no domingo, o que acontece é que a nossa oração pessoal e particular nos leva a aderir àquilo que ele ensinou, uma fé que é alimentada pelas verdades, pelo seu amor, e a conversão, o propósito de mudança de vida. Aí sim festejamos tudo isso na liturgia depois. Por isso a oração é muito importante, porque a oração nada mais é do que entender a vontade divina. A gente ama a nossa família, mas eles têm defeitos. Mas por que amamos? Pelo bem que eles nos podem fazer. Então o bem que eles nos dão é o que nos leva ao amor, ao sentimento, à caridade e à afeição a essas pessoas. Por isso, quando fazemos o bem, somos uma manifestação da vontade divina. Mas quando fazemos o mal, quase que expurgamos as pessoas da gente. Essa pessoa infeliz, a pessoa que está mal. Então, de verdade, quase que nós, com a nossa vontade, afastamos as pessoas de nós. É por isso que muitas coisas não dão certo, porque as pessoas, em não emendar a própria vida, vão com os próprios atos egoístas, vaidosos, orgulhosos, afastando as pessoas delas. É por isso que temos que emendar a nossa vida. E pela liturgia, o homem interior é enraizado e fundado no grande amor com o qual o Pai nos amou. Somos inseridos na vida de Cristo. O batismo é uma vida em Cristo, o Pentecostes, a crisma, é a ação da graça do Espírito Santo na nossa alma, que nos faz recordar a ação divina. Então, tudo isso, o Pai nos amou. Como Ele nos amou? Nos dando o amor. Quem é o amor? O Filho. Ele é a medida do amor para a nossa vida. Por isso que muita gente tem raiva e ciúmes. Outros queriam ser exemplo e ícone de perfeição para as pessoas, que é o que acontece hoje em dia. Todo mundo quer ser visto na internet, todo mundo quer ser conhecido, quer ser como um sinal, um exemplo, Tomara que seja um exemplo de coisas boas, mas às vezes tem sinal e exemplo de coisa ruim. Então é isso. No final das contas, poderia ser vaidade e egoísmo. Agora, o que queremos é configurar a nossa vida a Cristo. Se é essa a nossa adesão, a liturgia se faz plenamente, porque Ele mostrou, agora temos que aderir. Da nossa parte, a missa é um diálogo entre Deus e nós. Tanto que algumas coisas a gente responde, outras a gente só escuta. Não foi assim com os apóstolos? Jesus mandava umas coisas, algumas eles queriam entender, outras eles nem perguntavam. Nesses dias atrás, Jesus manda São Pedro jogar a rede de novo. Pescaram. Ele até vai explicar: Senhor, olha, nós pescamos a noite inteira, o horário, a hora boa de pescar é à noite, já não deu certo, Aí, só que ele tinha ensinado aquele povo. Então o que acontece? Jesus fala: não, lance a rede de novo. Aí falou assim: olha, porque você disse coisas maravilhosas, porque você está convencendo esse povo a mudar de vida. Nós sabemos melhor que você pescar, você não sabe. Mas, por causa dessas suas palavras, nós vamos lançar de novo. Estavam cansados, toda motivação para não fazer de novo. Mas obedeceram. Então a liturgia nos chama a começar de novo. O que a gente não fez de bem? O que não fez bem até agora? Por isso na missa a gente começa pedindo perdão. O que a gente não fez bem. Pensamentos. Foram tantas coisas erradas que eu pensei. Palavras. Disse palavrão, disse mentira. Por atos. Meu Deus, bati num, roubei o outro, fiz maldade pro outro. Então, e omissões. Devia cuidar do filho, devia falar a verdade para os filhos, devia ter pedido perdão para o marido, para a esposa. Meu Deus, não fiz nada disso. Então é isso, omissões. Então, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, quais são esses pecados? A gente está arrependido? Tá. Pode ser que amanhã a gente caia tudo de novo. Mas está arrependido de verdade? Senhor, perdão. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Mas sou um miserável pecador. Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma palavra e serei salvo. Talvez Jesus diga assim, no dia da nossa morte, que foi a aula passada: vem. O dia que Ele fizer vem assim, a gente sai correndo, vai para Ele, Mas de verdade, alguns
quando não buscaram Ele a vida inteira, se Ele falar vem, a pessoa vai dizer, não, eu nunca te busquei. E aí o que vai ser isso? O inferno. Ou a gente acostuma buscar Deus, ou quando Ele aparecer a gente não vai querer Ele. Então é por isso que a adesão à vontade divina é o que nos faz melhores. Por isso, o ápice da liturgia é para o qual tende a ação da igreja. Então o ápice da liturgia é Jesus que se sacrifica. E a fonte é o próprio Jesus. Jesus não é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é a fonte que nos leva à perfeição. E ele é o ápice a ser alcançado. O ápice é Cristo e a fonte é Ele. Então o que é liturgia? Encontrar-se com Cristo. Ele é princípio e fim, alfa e ômega. Assim, encontramos o caminho de Deus, né, na liturgia. A liturgia é, portanto, lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Ali aprendemos, com a liturgia, como nos comportar, reconhecendo a Trindade, sendo acolhidos por Deus, pedindo perdão, oferecendo os nossos sacrifícios, pedindo com preces que Deus acolha as nossas misérias e fraquezas, pedindo por aqueles que amamos. Depois oferecemos a Nosso Senhor o esforço, o trabalho da nossa vida como sacrifício agradável a Deus. Colocamos no altar pão e vinho e Deus transforma no seu corpo e sangue. É uma participação, é uma entrega em que vamos entendendo os mistérios de Deus e aderindo a essa vontade. Depois entregamos uma coisa que não é a perfeição, mas Deus nos dá e Deus se dá a nós na perfeição e na comunhão. Nós não somos dignos, mas nos aproximamos por uma necessidade. Como o povo no deserto precisava do pão, que era o maná, precisava da água e precisava daquela luz que conduzia o povo, precisamos de Cristo, que é luz, que é o alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é Ele mesmo, o que alimenta para o amor, para a caridade, para a bondade, para o bem. Ele é o pão descido do céu, que nos alimenta nessa vida presente, né? E por fim, Ele é a fonte da água viva. Lembra da samaritana? Você não tem nem balde, como é que vai pegar água? Como é que você pode me dar água viva? Né? Não é água viva do mar, aquela que queima, não. É uma água viva, de verdade, né? Que é a fonte de toda a vida. Então, esse é o caminho. Portanto, a catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo. Isto é uma mistagogia, procedendo do quê? Do visível para o invisível. O que é essa mistagogia? É um diálogo. É um diálogo entre aquilo que nós podemos ver e aquilo que nós não vemos. Não vimos a ressurreição, mas acreditamos porque outros viram. Não conseguimos ver Jesus na Eucaristia, mas sabemos que Ele está lá, porque suas palavras transformaram o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue. Como a gente sabe isso? Porque essas mesmas palavras curaram leprosos, fizeram Lázaro ressuscitar, curaram cegos, expulsou demônios, palavras de vida eterna. Tirou os demônios e lançou eles nos porcos. Quantas palavras, disse Nosso Senhor. E esse é o milagre, procedendo do visível para o invisível. A liturgia mostra um visível daquilo que era a manifestação de Deus, para alcançarmos e tocarmos o invisível. Ah, mas o que é o amor? Bom, como é que a gente sabe que a pessoa nos ama? Pelo visível, descobrimos o invisível. O amor existe? O amor é Deus. Mas o amor existe? Existe. O amor é Deus. Agora, em nós, o que sentimos pelos outros é uma manifestação de Deus? Então é amor. Pelos filhos, é amor. Só dão trabalho, preocupação, fralda suja, chora, dá trabalho, decepção, mente, engano. E as mães amam. Pronto, é assim que funciona. Isso é amor. O que é retribuído? Nada, mas amo. Então aqui, o visível mostra o invisível. Tocamos o amor? Não. Tocamos a felicidade? Não. A gente faz faxina, a casa está limpa, dá uma felicidade. Mas a gente tem ela? A gente tem o amor? Se não buscar, perdemos. Enquanto buscamos a Deus por uma vida de oração, buscamos o amor.
parou de rezar, não vai mais na missa, não se confessa, não precisa de Deus. Se não precisa de Deus, não precisa do amor. Se não precisa do amor, a pessoa está tão no egoísmo tão grande que, como ninguém ama ela, também não vai amar ninguém. Esse é o problema do egoísmo do mundo. Por isso, a liturgia é um diálogo com Deus, e esse diálogo nos leva à perfeição. Sobretudo na Eucaristia, que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. Ali acontece, agora sim, vamos para o 1076. Em Pentecostes se dá essa efusão do Espírito Santo, e a igreja é manifestada ao mundo. Aquelas pessoas que acreditaram nas palavras de Deus e com oração se apoiaram nessa verdade de fé em que morreu por amor a nós e ressuscitou verdadeiramente, criou neles uma força extraordinária. O que antes era covardia, abandonaram Jesus para não ser morto com ele, agora uma força tão extraordinária que já não tem nem medo mais de morrer por ele. É engraçado, né? Quando ele estava vivo, tiveram medo de morrer. Agora que ele morreu e ressuscitou, agora já não tem mais medo, porque a morte já não é mais o fim. A morte é só o começo. Então a morte já não vai nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, espada, dor, fome, perigo, nudez, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Então esse amor que São Paulo prega e esse amor que os apóstolos pregaram foi essa experiência em Pentecostes. Receberam uma força do alto, 7 dons, né? A ciência, o entendimento, né? A fortaleza, a piedade, o temor de Deus, ter medo de perder a Deus. Então, esses dons do Espírito Santo que foram dados a esses homens, fez com que eles compreendessem. E é isso que o Espírito Santo faz, o entendimento dos mistérios de Cristo, a ciência de encontrar que a vida leva à morte, e a morte é uma vida eterna. Então essa é a ciência da cruz de Cristo, que Santa Teresa Benedita da Cruz fala tão bem no seu livro, A Ciência da Cruz. É muito bom esse livro, né? Um pouco difícil, porque ela era filósofa, mas é muito bonito, é fantástico o livro. Então, muitas coisas bonitas que a gente pode encontrar. Depois a fortaleza, para pôr em prática a vontade de Deus. A piedade, que é o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus, né? O temor de Deus, o ter medo de se afastar desse amor, né? Por causa do egoísmo, da vaidade. Então, Pentecostes foi uma ação extraordinária da graça de Deus, em que fez a igreja nascer. Mas ela não nasceu do lado de Cristo aberto, nasceu dali, da esposa de Cristo. Essa esposa de Cristo nasceu desse lado aberto. Agora, Pentecostes impulsionou a compreender tudo isso. E eis que vos enviarei um paráclito, que vos ensinará e vos fará recordar todas as coisas que eu tenho dito. E é isso que faz o Espírito Santo. Por que na liturgia a gente invoca o Espírito Santo? Para que infunda nas crianças a força de uma nova vida, do batismo. Por que o padre faz com as mãos e estende sobre o pão e o vinho? Para que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas palavras de Cristo e a ação do Espírito Santo, tudo é transformado. As palavras e os gestos concretos de Jesus e a ação do Espírito Santo na nossa alma, a graça infundida, a igreja se eleva, a igreja é construída. Aonde? Primeiro no nosso coração, e depois, né, durante esse tempo, né, da igreja, Cristo vive e age na sua igreja e com ela, né, de uma forma nova, própria deste tempo novo, que se chama economia sacramental. Pelos 7 sacramentos, Deus se dá a nós, e quem nos dá é o Espírito Santo. Quando Jesus se fez presente no seio da Virgem Maria, qual foi a palavra? Eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus. Como isso vai acontecer? Disse Nossa Senhora. Né? O poder do Altíssimo e a sombra do Espírito Santo. Quer dizer, essa ação do alto nos dá Cristo. O Espírito Santo vem nos dar Cristo. E é isso que pedimos, que o Espírito Santo nos dê Cristo pela recordação de suas palavras e pelo mesmo Cristo. Os sacramentos é Cristo que se dá a nós. Então ele vai se dando a nós. Por isso se chama economia sacramental, porque economia na verdade nada mais é que administração. Como Deus administrou o seu amor por nós? Através da liturgia. Porque ele poderia se dar dessa forma,
dessa outra forma, se dá pelo matrimônio, se dá pelo sacramento da ordem, se dá pela unção dos enfermos, quando a pessoa está bem doente, né? Se dá pelo batismo, quando ainda não está inserida na vida de Cristo, se dá no crisma, dando os dons do Espírito Santo, para recordar a vida de Nosso Senhor e imitá-lo constantemente. Então são esses os sacramentos que vão sendo nos dados para seguirmos Cristo. Ali nos é dispensado, por isso chama da economia sacramental, né? Ou seja, a administração dos sacramentos. E mais o que? Deus dispensa a nós o seu amor. Pela liturgia de todos os sacramentos nos é dado Cristo. É por isso que somos chamados na liturgia, a começar, como vimos aqui, no parágrafo 1077, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo Jesus. Então, nos é dado a bênção como mistério da Trindade, a vontade do Pai, que o Filho cumpriu, nos ensinou e que o Espírito Santo infunde em nós, para que, imitando Cristo, cumpramos a vontade do Pai. Então, o mistério da Trindade está na liturgia. Começamos a liturgia como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade do Pai, a demonstração do amor do Filho e a ação do Espírito Santo na nossa alma, que somos fracos. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo mistério tem um sinal, e é o sinal de cruz. Por isso, essa cruz de cada dia que nos é dado, esse pão, esse fruto da cruz, é o pão descido do céu. E qual é o pão que nós buscamos? Cristo. Esse fruto não é o da árvore que Adão desobedeceu à vontade de Deus. É uma adesão à vontade divina, e esse fruto dessa árvore de morte nos dá a verdadeira vida. Quando morremos para nós, nascemos para Deus. Jesus diz assim: renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga. Renunciar a si mesmo é fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Então, a vontade dele é maior que a minha. É a vontade dele. Qual é a cruz? Tome a sua cruz, a vida de Cristo. Morra de amor pelas pessoas e se sacrifique por elas. Paga o mal delas com o bem. Cruz, Cristo. Né? Vem e segue-me. Quem nos faz caminhar até Cristo? O Espírito Santo, que nos faz recordar Cristo, que é a vontade do Pai. Assim, o mistério da Trindade está ali. Então, nos é dado naquele momento. E esse é de verdade o que celebramos na liturgia. Entramos na missa querendo fazer a vontade do Pai, abraçando a cruz de cada dia, oferecendo os sacrifícios da nossa vida. E por fim, saindo de lá motivados pela ação do Espírito Santo, que nos fez recordar o que é a vontade do Pai, imitando Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o que nós não fizemos, pedimos perdão. Para entender, ouvimos as leituras. Pedimos que Deus lembre também dos nossos e que amamos tanto, dos entes queridos que faleceram, daqueles que estão doentes, daqueles que estão perdidos, daqueles que precisam de conversão e de nós, da nossa fraqueza. Então fazemos as preces a Deus. Por fim, oferecemos pão e vinho. E no final, a ação divina, o que dá para nós em troco? O corpo e sangue. E quando terminamos, eu falo, agora que vocês entenderam, vocês se arrependeram, lembraram dos outros, receberam a mim, pão descido do céu, alimento que fortalece no amor, ide em paz, nessa que vocês vieram buscar, e o Senhor vos acompanhe. E é isso que de verdade temos que fazer na nossa vida. Levar Cristo aos outros, pelo exemplo, pela luta, pelas palavras. Assim, somos guiados por esse bem. Abençoar é uma ação divina que dá vida e da qual o Pai é fonte. Então, aqui, parágrafo 1078, vai dizer, a palavra benedictio, é bem dizer. As palavras de Deus são um bem. Essa é a bênção. Qual é a bênção que Deus nos dá? Tanto é que, qual é a bênção no final? Começamos a missa com o sinal da cruz, em nós. E no final da missa, qual é a bênção final? É a cruz de novo. A vontade do Pai, o amor do Filho e a força do Espírito Santo. É uma cruz. Esse é o sinal da nossa salvação. Não ter medo da cruz, mas abraçá-la.
porque ela vai ser o sinal da nossa bênção, a maior bênção, né? Engraçado que nesse mundo o pessoal fala assim, são como é que as pessoas falam? Temos que buscar uma vida, umas coisas mais positivas, né? Positivo é o sinal de cruz, né? Então, o que é bom nessa vida tem sinal de cruz. O que é ruim é negativo, né? Negativo é só para um lado, né? Então, quando pega só um lado, aí é péssimo, né? Então, aquilo que vem do céu, que nos é dado, para que na terra a gente cumpra bem a vontade divina. Então, primeiro, aquilo que nos liga ao céu, para colocarmos em pormos em ordem a nossa vida. Então, 1080 vai dizer assim: desde o começo, Deus abençoou os seres vivos. Viu que era bom, criou e viu que era bom. E isso é a vontade de Deus, a bênção da fecundidade. Agora, quando há desordem, é a maldição. Amaldiçoado ou desgraçado, sem a graça de Deus. Então, quando há uma desordem, quando não buscamos a Deus, quando não cumprimos a nossa missão, aquilo que era bom, aquilo que era bênção e Deus viu que era bom, nós convertemos em mal pela nossa negligência, pelos nossos atos. As bênçãos divinas, 1081, manifestam-se em eventos impressionantes e salvadores, quais o nascimento de Isaac, a saída do Egito, Páscoa e Êxodo, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador e o retorno, né, de um pequeno resto, né, as leis, os profetas, os salmos, né, que tecem a liturgia. Então, tudo isso nós celebramos na liturgia. Lembramos de todas essas ações divinas nas leituras para mostrar que o cume do cumprimento está em Jesus. Ele é a perfeição de tudo isso, né? Por isso a liturgia da igreja, essa bênção divina, é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como fonte e o fim de todas as bênçãos, da criação e da salvação. No Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós, ele nos cumula com as suas bênçãos. As bênçãos nos são dadas pelo Pai e o Filho nos cumula dessas bênçãos. E através dele derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons do Espírito Santo. Então, nos é dado pelo Pai, Filho e Espírito Santo todas as coisas. E o que é a liturgia? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que celebramos na liturgia. Compreende-se, então, a dupla dimensão da liturgia cristã, como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais. Então, todos aqueles atos de bênção são para nós uma adesão a elas. O que vamos buscar na missa? As bênçãos de Deus. E quais são elas? A manifestação do seu amor. E quais são elas? A adesão daqueles que não se sentiam capazes, que agora se colocaram nesse caminho. Então, a liturgia é uma compreensão, é uma adesão desse mistério e uma adesão desse amor. E a consumação do projeto de Deus acontece exatamente ali, né? A igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda dos seus próprios dons, né? E de implorar que Ele envie o Espírito Santo sobre a oferta, ou seja, sobre si mesma, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que, pela comunhão com a morte e ressurreição de Cristo, sacerdote, e pelo poder do Espírito, essas bênçãos divinas, né, produzam frutos de vida para o louvor e glória da sua graça. Isso aqui está no parágrafo 1083. Então, essa é a obra divina e esse é o caminho da nossa salvação. Por isso, Cristo vai ser glorificado na nossa vida. Santificado seja o seu nome. Como o nome de Cristo pode ser santificado? Pelas minhas boas obras. Não que Jesus precisa ser santificado, não. Santificado seja o seu nome. Ou seja, em que proclamando o nome de Cristo, não há outro nome dado sobre a terra pelo qual possamos ser salvos. Glorificando esse nome, nós aderimos à glória divina. E fazendo jus a uma vida santa, ligada a Cristo, fazemos a vontade do Pai, imitamos Ele. Os sacramentos, portanto, são sinais sensíveis da palavra, sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual, né? E é isso que pedimos a Nosso Senhor,
Elas significam a virtude da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo. Jesus anunciava, né, e antecipava todos os atos. Quando chegou a hora, ele cumpriu. Ele primeiro disse o que ia acontecer, que morreria por nós, que seria entregue e que ressuscitaria. Ele anunciou, antecipou para que ninguém tivesse dúvida. E quando se cumpriu, alguém tem dúvida? As dúvidas normalmente são ignorâncias, porque não queremos aderir. Então, é isso. Às vezes não aderimos a uma coisa que é verdade. Então, mas por que não queremos? Porque exige de nós uma mudança de vida. Então, quando há determinada vontade de mudança de vida, as coisas são boas. Quando não há, são péssimas. E é essa a nossa adesão. Jesus permanece conosco, já que pela sua morte destruiu a morte e tudo, parágrafo 1085, finalzinho dele, as 5 últimas linhas. Não pode ficar somente no passado, já que pela sua morte destruiu a morte e tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina e por isso abraça todos os tempos e nele se mantém permanentemente presente. O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. Ele pediu, fazer isso em memória de mim. O evento da cruz e ressurreição, ele pediu que repetíssemos. Por quê? Para que ninguém esquecesse desse gesto de amor. E é assim que a gente entende o amor. Como é que a gente entende que a pessoa nos ama? Quando a gente continua com os mesmos gestos de amor, de atenção, de carinho. Por que um pai e uma mãe cuidam dos filhos até quando são barbados? Porque é um gesto de amor. Aquilo que um dia fez, continua fazendo. Até quando não puder mais. Mas continua fazendo. Então, permanece. Então, o evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. Fazer isso em memória de mim. Não é isso que dizemos, né? No Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus. Reconhecemos a grandeza do amor de Deus e para onde vamos. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. O reino de Deus virá pela liturgia, porque o reino de Deus já veio. O reino é Cristo. E se aderimos a Ele, estamos unidos. Pelo batismo inseridos nele, pelos sacramentos vivendo a vida dele. E aí o reino de Deus começa porque Ele já veio. E seja feita a sua vontade. A vontade é Cristo. Eis o meu filho amado, nele está todo o meu bem-querer. Escutai-o, escutai-o. É assim que nosso Senhor, o Pai, mostrou para os apóstolos, né, na transfiguração no Monte Tabor. Então é exatamente aquilo que era a visão do céu. Deus quis mostrar em Cristo qual era o caminho. Permanecer no amor de Deus, né? Nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai, mas ainda para levarem a efeito o que anunciavam. Portanto, a obra da salvação, através dos sacrifícios e dos sacramentos, em torno das quais gravita toda a vida litúrgica. Tudo que nós celebramos na liturgia, o que é? O sacrifício a obra da salvação através do sacrifício. A obra da salvação através do sacrifício. Por isso que quando a gente vai numa igreja, o primeiro sinal da obra da salvação é o amor pregado numa cruz. É o sacrifício de um amor que se sacrificou por todo mundo que nem merecia. Aí quando você vai numa igreja que eles tiram o crucificado, qual que é o primeiro sinal mais importante? O sinal mais importante é a cruz. Tanto que o sinal de bênção é cruz. Como que chegam as bênçãos a nós? O amor, a árvore da vida que causou a morte pela desobediência, agora essa nova árvore da morte nos deu o fruto da vida verdadeira. Então esse é o fruto ao qual devemos comer. Esse é o pão descido do céu. E é isso que mostra a liturgia. A missa é tão importante quando entendemos esses mistérios, porque é a obra da salvação através do sacrifício.
E tudo ali é a vontade de Deus. O Espírito Santo com a sua ação, Cristo com a sua ação e a ação do Pai em todos nós. Ali é confiado pelo Espírito Santo aos apóstolos, né, um poder de santificação. E eles tornam-se mais sinais sacramentais de Cristo. Né, é transmitido pelo sacramento da ordem, para que eles levem Cristo ao coração dos homens. E assim, né, todos nós podemos levar. O Espírito Santo, portanto, 1091, é o pedagogo da fé do povo de Deus. É o artífice das obras primas de Deus. Né? Então, ele vai mudando todas as coisas. Ele vai moldando em nós a vontade divina. Aqui não vai dar tempo, porque já está terminando aqui a aula. Então, essa parte aqui a gente continua. A partir do 1091, a gente continua na próxima aula. Então, mas a ação da liturgia tem esse valor. Então, a liturgia é para nós o cume da revelação de todo o Antigo e Novo Testamento. E é isso que celebramos na Santa Missa. Começamos com uma ação e terminamos essa ação nos colocando sob a ação divina. É a ação do anúncio, da revelação e da doação. Da nossa parte, adesão, permanência e fidelidade. Na fidelidade, a gente serve a Deus e permanece com Ele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é um servo fiel e prudente. É isso que devemos fazer. Ouvir o anúncio, esforçar-se por pôr em prática e se não conseguimos, pede perdão e começa tudo de novo. O importante é retornar, começar novamente. Uma nova vida em Cristo. Esse é o sinal da bênção. Esse é o sacrifício que a gente oferece agradável a Deus. O sacrifício imolado um cordeiro, sim, imitando Cristo, oferecemos o nosso sacrifício a Deus, que é sacrificar a nossa vontade. Se tiver pergunta agora ou depois, pode fazer depois. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Boa noite.